A lição 9, o título é o seguinte: Jesus e a barca. Narra Mateus, no capítulo 13, versículo 2, que se chegaram a ele grandes multidões, de modo que entrou na barca e se assentou, a sós, e todo o povo ficou na praia, passando a ensinar. A lição sugere várias reflexões e convites oportunos para o equilíbrio do homem. A multidão, em todos os tempos, sempre se tem apresentado esfaimada de pão, de amor e de bens diversos. Na sua necessidade, perturba e perturba-se, tornando-se, não raro, agressiva e destruidora. Jesus compreendia a massa humana e sabia como conduzi-la. Atendeu-a sempre e conforme as circunstâncias e de acordo com as suas aflições. Deu-lhe as palavras de vida, concedeu-lhe pão e peixe, propiciou-lhe refazimento orgânico e equilíbrio emocional, restituindo a saúde sob diversos matizes. Ao seu lado, todavia, sucediam-se as multidões ávidas e exigentes. Com frequência, após atendê-las, ele se refugiava na solidão com Deus, orando e silenciando. Na referida passagem evangélica, afirma-se que ele entrou na barca, perto, longe da multidão e, após convívio elucidativo pela palavra luminosa, ele passou para o outro lado, outro lugar. Considera este símbolo a barca, o destino, a multidão, as tuas necessidades, o mar e a tua atual jornada. O teu encontro com Jesus não é casual, porém, um compromisso adredemente estabelecido. Ele tem conhecimento da tua rota e é do comandante da barca que sabe conduzir com proficiência e sabedoria. Acalma as tuas necessidades e submete-as à sua orientação, a fim de que sigas em paz. Há convites perturbadores em toda parte, conclamando-te ao desequilíbrio, e te apresentas quase ilhado no tumulto das paixões aselvajadas. Se já consegues percebê-lo, escuta-o nos refolhos da alma, deixando que suas mãos te conduzam à barca. Não recalcitres, nem reclames. Intenta aproximar-te dele e pela doçura e resignação, vencendo o espaço que medeia entre ambos. Impregna-te da vibração que ele irradia e planifica-te de modo a dispensar outros alimentos que te pareçam imprescindíveis. Quem veja Jesus não o esquecerá. Todavia, quem se deixe tocar por ele nunca mais viverá bem sem a sua presença. Uma mulher equivocada sentiu, um jovem rico viu, e seus destinos se assinalaram de forma diversa. Todos os demais que lhe sentiram a alma dúlcida jamais foram os mesmos, tornando-se suas cartas de luz e vida para a humanidade. Assim, entra com ele na barca e não o deixes seguir a sós. Essa é a nossa mensagem para as nossas reflexões desta noite de hoje, em que nós vamos também ouvir da nossa irmã Andréa o tema Convivência com Jesus. Então, esse será um tema para que a gente possa fazer uma reflexão muito profunda daquilo que nós vamos ouvir, também do Luz e Treva, do livro de Joana de Ângeles e de Divaldo Pereira Franco. Então, nós só temos que agradecer a todos vocês, sejam bem-vindos, bem-vindas a todos, uma boa noite àqueles que estão chegando agora. E vamos hoje recebendo aqui na nossa sala de estudo Chico Xavier, a nossa irmã Andréa Milena, que é de Conceição do Jacuípe, trabalhadora lá do centro, creio, e que ela irá se apresentar para nós, uma primeira vez que aqui nós estamos a recebendo, de braços abertos e coração alegre,
por essa querida irmã estar conosco essa noite. Então vamos a brilhantar a noite de Andréa, pedindo ao Mestre Jesus que ilumine tua mente, que ilumine teu coração, que lhe inspire mais uma noite de estudo, para que juntos possamos mergulhar nessa psicosfera cognitiva e sairmos daqui melhor do que quando nós chegamos. E, Senhor, em teu nome, em nome da equipe espiritual dessa sala, Francisco Canto Xavier, pedimos a tua proteção, teu amparo para todos os lares aqui presentes e aqueles que ainda não estão presentes também recebam essa vibração de amor. E pedimos em especial hoje pela nossa irmã Andréa, para que ela possa fazer a sua explanação em nome do Mestre Jesus. Tua paz, Senhor, tua misericórdia e teu amor seja hoje e sempre conosco. Muito agradecido, muita paz, muita harmonia, muita em nossos corações. Andréa, uma boa palestra, uma boa exposição que nós desejamos. E a todos vocês que estão chegando, mais uma vez, boa noite. Passaria a palavra para você desenvolva o seu tema, que será Convivência com Jesus, do livro Luz nas Trevas. Boa noite a todos. Muito obrigada, meu irmão. Muito obrigada mesmo. É com alegria que eu vejo alguns rostos familiares no domingo, então eu fico muito feliz em vê-los. Conforta sempre os nossos corações. É a minha primeira vez e eu estou muito feliz pelo convite e grata. Falar de Jesus é uma oportunidade maravilhosa, porque sabemos que ainda temos muitas dificuldades e aqui estamos todos com, acredito, o mesmo objetivo, que é vencer as dificuldades que ainda habitam em nós, as nossas inferioridades, mas é a certeza de que vamos vencer, como nos diz Joana. Esse capítulo 23 é belíssimo, aliás, como todo o livro, que recomendo, que aqueles que não tenham lido, leiam. Deixa eu até mostrar ele aqui. Ele é muito... Aliás, como tudo que é feito por Joana, é profundo, nos leva a refletir, são sempre questões que ela apresenta sobre as nossas dificuldades, que ainda são tão fortes no nosso percurso. Então, ela retrata para nós, nesse capítulo, a necessidade de justamente observarmos com atenção a nossa conduta, seja para com o próximo, seja para conosco mesmo. Então, nós temos que olhar como nós estamos a caminhar, como nós estamos a agir em prol de nós mesmos e do próximo. Porque a gente sempre escuta que o próximo tem uma importância muito grande no nosso desenvolvimento enquanto espírito, né, na nossa educação. E tem. Eu tive um médico aqui em Constância de Jacuípe, ele inclusive já desencarnou, Dr. Raimundo, e ele era católico. Isso tem muitos anos, eu era adolescente, e certa vez ele me fez a seguinte pergunta: Andréa, você sabe quem é o seu próximo? Eu disse: doutor, é o senhor que está próximo de mim, é um irmão, é um primo, é uma amiga, é um desconhecido. Ele: seu próximo é você mesmo, primeiro você. Então, na época, eu não compreendi muito o que ele quis dizer, né? Porque hoje eu vejo e entendo o que ele quis dizer. Eu também sou próxima de mim. Eu também tenho que olhar para mim. Tenho que me ajudar, tenho que me educar, tenho que me conduzir ao caminho reto, que é o que nos propõe Joana nesse capítulo. Então, a gente tem que olhar para o nosso irmão e para nós mesmos. Porque a humanidade, ela vem, ao longo do tempo,
mantendo-se com sentimentos sempre inferiores. Nosso avanço não foi tão profundo na área moral. Nós ainda caminhamos numa lentidão imensa, né? Então, somos presas de sentimentos inferiores, como orgulho, como eu cito, orgulho, egoísmo, que são justamente essas chagas que corrompem e dificultam o nosso caminhar, né? Esse atavismo que procede desses sentimentos inferiores, que estagnam, mas não podem, não têm o poder de nos paralisar eternamente, visto que nós estamos destinados a vencer, né, todas essas mazelas e conquistar uma perfeição relativa, né? Claro que o caminhar é longo, mas não é por conta das dificuldades que nós temos, não é por conta da ignorância que ainda carregamos, que nós vamos desistir ou dificultar a nossa própria caminhada. Porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Somos nós que não enxergamos realmente o caminho reto que se apresenta à nossa frente. Eu costumo dizer que existem caminhos, não são caminhos difíceis nem fáceis, são caminhos que estão aí diante de cada um de nós. Porém, o que ocorre é que nós é que dificultamos. Nós dificultamos o nosso caminhar. Nós dificultamos as nossas convivências, justamente por esses sentimentos inferiores. Então, ela continua falando que essas ações baixas, as quais nós praticamos, devem ser vencidas. Então, ela vem apresentar uma perspectiva atual entre as circunstâncias vividas pelos homens na antiguidade, trazendo as cidades de Sodoma e Gomorra, né, que ela mesmo coloca como que cultivavam extrema maldade os seus habitantes. Eram pessoas más. Mas ela diz que não se equiparam à nossa atualidade, ao momento em que vivemos. Então, a história de Sodoma e Gomorra, para cada um de nós, é algo que nos toca na Bíblia, porque demonstra que ali há a maldade humana, as mais baixas ações inferiores, pensamentos, ali estão. Mas, na atualidade, nós superamos Sodoma e Gomorra. Então, isso nos leva a refletir como é que andam os nossos pensamentos. Temos que olhar para dentro de nós. Porque todo crescimento depende disso. De olhar para o nosso interior. De analisar as nossas ações, como nos pede Santo Agostinho, diariamente, e que nem sempre fazemos, e eu falo por mim. Eu nem sempre, diariamente, tenho esse hábito de olhar as minhas ações diárias. Terei eu agido corretamente hoje? Trazido bons pensamentos para mim? E o que estamos a sintonizar através desses pensamentos? É algo que nos faz bem? É algo que nos faz mal? Ao abordar a importância do pensamento, Sueli Caldas Schubert, no livro Os Poderes da Mente, nos diz que pensar é criar. Então, tudo o que existe, o que vemos, o que percebemos, sentimos, e até o que não vemos, nem percebemos, existiu primeiro no nosso pensamento. E aí, isso nos leva a pensar.
da nossa reforma íntima. Em nos depararmos com situações que, por vezes, nós ou nos excluímos para não nos envolvermos, ou simplesmente fingimos não enxergar, porque ainda é melhor ainda, né? A gente vê, mas sente a culpa porque não fez. Mas quando a gente coloca um véu para não enxergar, é mais fácil. Só que tudo tem um preço em nossas escolhas. Tudo que nós direcionamos, que construímos, que realizamos, vai ser para o bem ou para o mal. Vai ser para o auxílio ou para a destruição, seja nossa ou do próximo. Tudo dependerá do meu pensamento, da minha ação, da minha compreensão. E é isso que me faz olhar para a doutrina com grande respeito, com grande felicidade, por ter a oportunidade, nesta encarnação, de ser espírita, de vivenciar questões que me levam a pensar, a ter o conhecimento em minhas mãos. Mas será que eu, Andréa, nesse momento, tenho coragem para modificar muito daquilo que eu trago, seja das existências anteriores, seja da minha trajetória agora como Andréa, porque eu estou Andréa, né? Nem sempre fui Andréa e não serei Andréa eternamente. Então, tudo que a doutrina nos traz é um abrir, um descortinar. É um suspiro de felicidade por compreender que eu tenho tempo. Eu tenho tempo entre encarnações, reencarnações, entre histórias, entre planetas, entre convivência com outras criaturas, de absorver aquilo que me é passado. Eu sei que eu não vou fraquejar, não vou ser derrotada por mim mesma. Em algum momento, eu vencerei. E essa vitória é o que a doutrina nos mostra. Mas é claro que depende de mim. Eu posso passar aqui milhões de anos para dar apenas um passo. Mas isso me dá fé, me traz a esperança. A esperança de uma vida melhor, de um estágio de consciência melhor. Me dá a esperança de enxergar não apenas o mal nesse momento em que vivemos, mas de enxergar o bem, porque o bem existe. O mal, ele aparece com mais facilidade, ele gosta de se mostrar. O mal, ele escancara aos nossos olhos as suas ações. E o bem, ele é calmo, paciente, ele segue agindo, trabalhando, sem alardear, conquistando. Então, trata-se de fé, trata-se de esperança, trata-se de acreditar no outro, de enxergar o outro em suas dificuldades e a si mesmo em suas dificuldades, mas compreender que haverá superação. Ela traz também a questão da tecnologia, que traz tantos benefícios a cada um de nós. Hoje nós estamos praticamente escravos da tecnologia. Porém, também
a tecnologia alimenta em cada um de nós o desejo de ser e ter. Aquilo que para a criatura materialista é felicidade. O que nós vemos hoje na internet, né, no Instagram principalmente, são criaturas que vivem a ilusão. Elas vivem de ilusão. Postam a imagem de uma família feliz, a imagem do sucesso profissional, de viagens, ou seja, alimenta o desejo no íntimo de cada criatura que despreparada está, de que ter é mais importante do que ser. Então eu quero ter posses, porque as posses vão trazer para mim a felicidade. E a gente sabe que não é assim que acontece. As coisas não funcionam assim. Porque o ser sempre vai ser mais importante do que o ter. O ter é uma consequência do nosso trabalho, dos nossos esforços, mas não vale de nada se não compreendermos isso. Que ele é uma consequência. Que ele não vai suprir aquilo que o ser representa em cada um de nós. Então, são ilusões provenientes de vidas vazias de sentimentos nobres, que contaminam a saúde mental. E hoje, o que nós mais vivenciamos são essas questões da saúde mental. A questão 780 do Livro dos Espíritos, os espíritos dizem que o progresso moral decorre justamente do progresso intelectual, mas nem sempre o segue de imediato. Ou seja, nós precisamos alimentar o nosso intelecto, alimentar esse ser, nutri-lo com bons pensamentos, com boas ações, para que o ter se torne apenas o necessário para a nossa sobrevivência. Porque o corpo, nós sabemos, um dia ele não terá mais forças para seguir. Mas o espírito, ele precisa seguir robusto de ações, porque ele está aqui com o objetivo. Educar-se, transformar-se, passar nas provas que anteriormente perdeu. Não viver eternamente em recuperação. Não é esse o objetivo. Então, a humanidade, ela parou. Porque, para ela, o estado das coisas morais se deteve na visão materialista, de ter e antes de ser. Então, essa reflexão é preciso que a gente olhe para entender, compreender o que realmente é importante. Se ter ou do ser. Educar aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade, direcionar aos nossos colaboradores, aos trabalhadores da doutrina espírita. Porque hoje nós vivemos um momento, inclusive dentro da doutrina espírita, em que se é espírita, mas não se vivencia o que o espiritismo traz como transformação. Então, é esse olhar que nós devemos ter. E esse é o convite que Joana traz em toda a sua série. Em todos os seus livros, grande parte dos seus livros, justamente são acerca das nossas ações, dos nossos pensamentos.
Então, ela traz esse roteiro, que é um roteiro, ao qual nós devemos seguir. Ela traz tudo. É só a gente analisar com atenção. Quando ela nos diz que devemos ter atenção e vigilância junto ao egoísmo e ao orgulho, e que devemos adotar, sim, a proposta de Jesus, por isso o tema convivência com Jesus, que nós precisamos nos educar, assimilando justamente esses ensinamentos de Jesus, que não se utilizou nem de sofismas, nem de fórmulas complexas. O pensamento equilibrado passa a ser entendido como uma necessidade a fim de vivermos melhor, mais saudáveis, mais ajustados, mais felizes. Não seria ótimo viver assim? Mas nós que estudamos a doutrina, nós sabemos que o pensamento é tudo. Pelo nosso pensar, nós vamos saber quem está nos acompanhar. Porque reflete nas nossas ações, reflete dentro da nossa família. Ora, a mente equilibrada, ela vai produzir pensamentos alinhados com o bem. É tão benéfica em todos os sentidos, porque se a gente for parar para analisar, isso envolve a nossa saúde. A saúde do nosso corpo. A saúde física. E aí, o que nós podemos fazer para alcançar um estado ditoso de harmonia? Vamos refletir. Eu estou trazendo várias perguntas para justamente vocês poderem, no momento que vocês estiverem sós, pensar. Porque a gente precisa pensar. E, na verdade, não vamos estar sós. Porque não estamos sós jamais. A gente está sempre acompanhados. E esse estar acompanhados é muito importante. Eu entendo que o que chamamos obsessor é um professor. Geralmente fomos nós que o traímos em algum momento. Geralmente é uma pessoa que nos era próxima, que queríamos, né? Tínhamos uma convivência próxima, que nos dávamos bem. Então, eu não entendo o obsessor como um perseguidor. Sempre disse isso, porque eu entendo ele como um educador. Ele vem com o intuito de, por sua raiva, pelo alimento do seu ódio, me fazer o mal, me prejudicar, me destruir. Mas, na verdade, ele me força a ter uma escolha. Ou eu escolho vivenciar a culpa e venho a sucumbir, né? Ou eu vou simplesmente me transformar. Redirecionar as minhas ações. Mostrar para ele que eu estou tentando me modificar. Então, eu enxergo o obsessor, aquele companheiro, aquele irmão, como um professor. Que diz assim, ó, Andréa, você está em recuperação. É hora de estudar para você não perder de ano. Então, pensamento é, sem sombra de dúvida, o atributo característico do ser espiritual, que o distingue da matéria
E esse pensar, né? E ao pensar, na verdade, o espírito, ele, mesmo sem se dar conta, acaba por atuar em conformidade com uma das leis do universo, né? Que justamente é a lei de sintonia. E é interessante, porque nós não paramos para pensar, para analisar, volto a dizer, a nossa conduta, as nossas condutas diárias. Então, a proposta é que venhamos exercitar esse pensar bem em todos os ambientes em que transitamos, seja na família, no ambiente de trabalho, seja na vizinhança, em situações que nos põem à prova, que são situações que às vezes a gente passa a impaciência, porque uma fila não andou, uma briga de trânsito porque o outro cortou, passou na frente do carro, passou na frente da moto, ou por não aceitar que o outro tem uma opinião diferente de nós. Muitas são as circunstâncias que acabam nos afastando desse pensar bem, dessa ação reta, que é o que ela nos convida. Ela nos faz diversos convites. E são convites que nós precisamos aceitar. Porque o grande problema não é você ter o conhecimento apenas. É você pôr esse conhecimento em ação. Porque, às vezes, o conhecimento que eu tenho, eu guardo para mim. Como se isso fosse me elevar. E não se trata disso, né? E aí nós chegamos no ponto do amor. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz o seguinte: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Já no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, né, amar ao próximo como a si mesmo, tem uma colocação que eu acho muito interessante, né, que sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado, ele é corrompido. Só tem sensações. Quando instruído, é depurado. Tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não aquele amor vulgar que muitos confundem, né, como amor verdadeiro. É muito fácil a gente dizer, eu amo, mas ama mesmo, né? Então, não é um termo vulgar ao qual o amor se refere, mas aquele sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. E o amor, nós sabemos, ele resume a doutrina de Jesus, toda ela. Porque é um sentimento puro por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Nós temos muita sorte por hoje termos a condição de ter um pouco de compreensão. Porque com a permissão do Mestre Jesus, e claro, de Deus, em primeiro lugar, nós temos toda essa gama de conhecimento. Nós temos espíritos que trazem para nós as fórmulas
o caminho correto a ser seguido. Nos apresentam de uma forma muito clara. E hoje nós temos a compreensão de realmente entender a proposta de Jesus, de realmente entender o que nos é e nos foi apresentado e do qual muitas vezes por egoísmo, pelo materialismo, a gente se impede de buscar, de alcançar. Eu trouxe esse livro aqui, que é uma sugestão de leitura, Plenitude, que também é de Joana, né, psicografia de Divaldo, que no capítulo 8, que se intitula Caminhos para a Saúde, ela traz justamente essas observações, principalmente porque ela traz como base Buda, né, os 8 passos que Buda traz para que venhamos a alcançar a iluminação pelo amor e a plenitude pela felicidade. Então, é preciso que se compreenda que ter saúde é encontrar a paz. E ter paz é encontrar a saúde. São muitos os aspectos que costumam nos adoecer, né? Trazendo tristeza, desânimo, comprometimentos morais, e que tudo isto é um adoecimento, e a gente vive esse adoecimento diário. Porém, à medida que nós cumprimos as nossas tarefas, e isso é muito interessante, cumprir as nossas tarefas, é isso que ela diz para nós, que nós devemos cumprir os nossos deveres, que são diversos, que nós devemos enfrentar a dificuldade, que estão à nossa assistência, e aí nós vamos encontrar a saúde e também a paz. Então, eu achei muito propício esse tema para trazer justamente nesse capítulo da convivência com Jesus, porque ela fala justamente disso, da nossa saúde, né? Que para alcançar a iluminação pelo amor e a plenitude pela felicidade, nós necessitamos ser corretos. Então, que sejamos corretos. Que sejamos retos. A retidão que propõe para os nossos caminhos é essa visão de trajetória, que significa não sair do caminho ao qual nós nos propusemos, ou seja, caminhar retamente. A gente precisa ter essa retidão. Se nós nos comprometemos, porque cada um de nós nos comprometemos, temos as nossas missões, e são todas missões, independente de ser uma missão grandiosa ou não, é uma missão. Porque nós buscamos, através dessa missão, vencer aquilo que nós perdemos lá atrás. E para sairmos vitoriosos, nós precisamos caminhar retamente. Seguir sem desvios. E é tão difícil seguir sem desvios, porque são muitas as nossas fraquezas. E essas fraquezas são justamente o que nos cegam para a nossa real necessidade. E aí vamos nos perguntar, se pudéssemos, porque ela comenta isso nesse capítulo de convivência, se pudéssemos adotar as propostas de Jesus, como encontraríamos a plenitude? Poderíamos viver de forma saudável em ambiente de paz? Claro que sim. Porque as propostas de Jesus, eu mesmo dizia, viu? E digo ainda, não são fáceis, são difíceis,
mas são difíceis pelas nossas imperfeições, pela nossa inércia, pela nossa pouca fé, né? Acreditamos tão pouco em nós mesmos, em nossa capacidade, mas somos seres iluminados. Eu gosto de dizer isso para me lembrar que eu sou um ser de luz, que eu tenho as minhas falhas, mas Deus me criou para ser luz. Eu sou luz. E mesmo aquele espírito equivocado que ainda alimenta a escuridão dentro de si, ama alguém, então ele tem luz, tanta luz quanto eu. Só não sabe, só não percebe, só não sente, porque alimenta os sentimentos inferiores. Então ela nos convida a pensar em Jesus, na sua vida enquanto encarnado, na filosofia que ele propôs. E falando aqui, veio em minha mente que eu sempre me perguntava, né? Jesus andou tanto, se sentia forte, claro, um espírito muito mais elevado, a gente não tem dimensão, é um sol diante de nós, né? Então, aqueles que o acompanhavam, acredito que dentro da sua condição se sentiram felizes, aqueles que se permitiram, foram felizes, porque viveram a oportunidade de ter a seu lado o amor, o exemplo de amor que o Pai nos traz, o exemplo de perfeição, de compreensão. Um ser que não passa a mão pela nossa cabeça, mas mostra o caminho que nós precisamos seguir. Então, ela pede que nós convidemos Jesus ao nosso lar, ao nosso dia a dia, trazendo não somente as emoções, mas também os seus pensamentos. Imagine os pensamentos de Jesus, quão belos não devem ser, porque ele não nos julga, não nos culpa, compreende o nosso tempo, as nossas condições, as nossas inferioridades. Então, nós precisamos buscar esse ensinamento e incorporá-lo em nossas atitudes e também observarmos a nossa conduta diária. Mais uma vez eu falo, porque é importante. É importante firmar isso em nossas mentes. Porque nós precisamos observar suas ações, observar como ele se relacionou, como ele tratava as criaturas, com quem ele conviveu. Ela traz esse olhar para que a gente venha também a se perguntar. Ele conviveu com os doentes, como ele mesmo disse. Ele buscou auxiliar todos aqueles que vieram até ele, mas ele sempre perguntava se a pessoa queria se salvar, se ela acreditava. Porque é necessário que a gente entenda, todos nós temos os nossos méritos, mas se eu não quiser ser auxiliada, eu não vou ser auxiliada. Aquilo que vem para mim não vai alcançar seu objetivo. Por isso eu sempre digo, Jesus, ele não nos salva. Deus, ele não nos salva. Por quê? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. É trazido para nós as diretrizes a serem seguidas para alcançar essa salvação que almejamos. Mas se Jesus se apresentar diante de mim, Andréa, e eu não quiser me salvar, ele não vai poder me salvar.
Por quê? Mesmo que haja esse ato, eu, por mim mesmo, vou perder tudo aquele mérito que eu recebi dele. Porque eu não vou ter fé. Eu não vou acreditar. Eu não vou compreender como deveria. Por isso, grande parte daqueles irmãos que foram auxiliados sucumbiram, caíram, porque justamente não se modificaram. Não se modificaram, não se transformaram. Então, vamos buscar em Jesus, perguntar a Ele qual seria a melhor solução para os problemas que nós estamos enfrentando neste momento. Porque nós enxergamos Jesus distante de nós. Mas Ele está próximo. E aí eu me recordo, vou dar um exemplo mais próximo de nós, quando André Luiz estava no umbral. E os espíritos bondosos iam lá, estavam ao lado dele, observavam, mas ele não enxergava. Ele não enxergava justamente por quê? Porque sua condição de pensamento, sua moral naquele momento estava abalada. Então ele não se permitia estar em sintonia com aqueles espíritos, pelo ambiente em que ele estava a ocupar. E assim somos nós. Nós não vemos, claro, tem aqueles que veem, que escutam, que sentem, que são médiuns, ostensivos, mas eu estou dando um exemplo no sentido de que muitas vezes nós não percebemos que nós podemos sim conversar com Jesus, que seremos escutados, porque nós não acreditamos que Jesus poderia estar ao nosso lado. Nós enxergamos Jesus com uma certa distância. Então, na questão 647, Kardec e os Espíritos, ele aborda a questão da lei de Deus, né? Que se resume ao preceito do amar ao próximo, como ensinou Jesus. E os Espíritos afirmam que essa máxima resume todos os nossos deveres, mas explicam que são necessárias regras práticas para orientar o comportamento humano, evitando ambiguidades, perdão. Então, é necessário que a gente compreenda que não são os espíritos aqui superes bondosos, que não é Jesus, não é Deus, somos nós que devemos buscar essa transformação. Que nós precisamos olhar para frente, eu volto a dizer, eu gosto de repetir, às vezes eu repito mesmo, porque é através da repetição que a gente acaba arquivando, né? E realmente alimentando isso dentro da gente. Então, é preciso olhar o nosso comportamento. Entender que somos capazes, aceitar este fato, não nos esconder em nossas fraquezas. Não podemos ficar repetindo eternamente. Nós merecemos ser felizes e seremos felizes.
Porque Deus acredita em nós. Jesus acredita em nós. A espiritualidade superior acredita em nós. Somos nós que desacreditamos totalmente de nós. Há tantas experiências que nos são passadas através dos livros espíritas, dessa literatura maravilhosa. E eu percebo, e eu falo pela minha percepção, pelas pessoas com quem convivo, converso, que grande parte dos espíritas que eu conheço não leem, não querem participar de um estudo, querem apenas ouvir uma doutrinária, querem apenas um passe, como se isso fosse apenas a resposta. E é preciso que haja esforço. É preciso que nós venhamos a ultrapassar justamente esse atavismo que nos prende aos equívocos. Essa retidão precisa ser alcançada. Então, ela traz uma finalização, está se aproximando, e eu vou ler para vocês, porque eu achei muito interessante esse final. Quando ela diz, imagina o que aconteceu a Zaqueu e família, naquela noite em que ele dormiu no seu ninho doméstico. Quais teriam sido os temas tão extraordinários que modificaram completamente a existência do detestado cobrador de impostos? Qual a psicosfera que permaneceu naquele lar após a saída dele, que fez o homem infeliz dedicar-se no fim da vida ao mistério do amor e da caridade? A sua existência nunca mais foi a mesma. E até hoje, a semelhança daquele homem felizardo, pede-lhe para que também te visite, passe uma noite em tua casa. Então, que busquemos refletir sobre as palavras de Joana, sobre toda a nossa construção enquanto espíritos, enquanto Vilma, enquanto Maria Helena, enquanto João, enquanto todos nós, nessa condição que nós nos encontramos. A eternidade da vida deve ser compreendida para nós como uma eterna oportunidade. Existimos, aqui estamos. Somos amados e muito amados. Para Deus somos importantes. Então, vamos nos tornar importante para Deus, mas para os nossos irmãos também. Vamos convidar Jesus a adentrar em nossa casa, em viver aqui, em agir de acordo com seus ensinamentos. Vamos pensar, isso é tão difícil, mas nada é impossível para quem tem fé. Nada é impossível, porque Jesus vivenciou o que nós vivenciamos hoje. Porque ele também foi como nós. E ele veio até nós para dizer isso. Eu venci. Eu venci o mundo, eu venci a mim mesmo.
E hoje aqui estou para ensinar o verdadeiro amor. Hoje eu aqui estou para apresentar ao Deus de amor, nosso Pai. Eu aqui estou para mostrar a importância do outro em minha vida. Porque eu não caminho só. Nenhum de nós caminha só. Todos nós caminhamos acompanhados. E para finalizar, Joana nos traz no livro Vida Feliz uma recomendação, algumas, né? Acerca do equilíbrio do pensar. Então a gente tem que, no pensar, nos manter equilibrados. Não é fácil. Porque são palavras bonitas, né? Mas a gente tem que compreender. Elas são bonitas, elas têm peso, têm importância, mas não são impossíveis de se alcançar. Mantenha os teus pensamentos em ritmo de saúde e otimismo. Conforme pensares, atrairá respostas vibratórias equivalentes. Pensa corretamente e serás inspirado por Deus a encontrar as soluções melhores. Então, vamos pensar com equilíbrio, pensar com saúde, pensar com felicidade, pensar com bem, para que nós venhamos a obter essas soluções. Para que Deus, para que Jesus, para que a espiritualidade superior encontre em cada um de nós fonte de luz, fonte de amor. E para que os nossos irmãos, que ainda estão numa condição mais inferior que cada um de nós, ou mesmo na mesma condição, possam enxergar em nós exemplos a serem seguidos. Porque esse também é uma das grandes responsabilidades como espírito, como ser que aqui nos colocamos. Ser exemplo e bons exemplos. Muito obrigada. Ok, Andréia, nós aqui lhe agradecemos por essa reflexão muito bela que você trouxe essa noite sobre um tema muito palpitante, né? Porque a gente, quando fala de Jesus, a gente precisa ter muita coragem. A gente precisa ter muita coragem, porque o que significa essa convivência que Joana traz para a gente? Conviver com Jesus é ser corajoso. Não é E fácil, se transformar também. É isso que eu ia chegar lá. É isso. Significa interessar-se pelas suas ideias, né? E quando a gente se interessa pelas ideias, pelo conteúdo que ele nos traz, está no seu evangelho, a gente significa que já temos um compromisso. Exatamente. Isso que eu digo que a gente precisa ter coragem, porque a gente já traz um compromisso. Então, para seguir Jesus, precisamos ser corajosos e assumir o compromisso dessa renovação moral. Então, essa é a oportunidade que a gente tem quando a gente conhece e pretende conviver com ele. Porque não fisicamente, mas espiritualmente, né, a gente precisa estar sintonizado com as suas ideias. Por quê? Porque a gente vai ter que assumir compromissos de renovação. Então, se a gente não faz isso, a gente fica no meio do caminho. Porque ele é o caminho e ele é a verdade. E a gente precisa acompanhar esse caminho. Então, cada um de nós temos a nossa caminhada para tentar chegar. Antes de eu passar a palavra para a sala, para os amigos, queridos irmãos e queridas irmãs, eu achei interessante uma frase que eu vi uma vez numa camisa, e que a pessoa diz assim: é fácil levar o Cristo no peito, difícil é ter peito para seguir o Cristo. E aí a gente volta com a coragem, né? O difícil é ter peito e seguir o Cristo. Então, a gente diz assim:
Ora, se eu trago essa imagem, fica muito bonita, fica muito, às vezes até subjetiva, porque tem frases que a gente carrega, né, como a humanidade, nós todos fazemos parte, é como se fosse um ritual. Aquilo é um ritual, mas se perde na superficialidade das coisas. Então, a gente não para refletir, às vezes, aquilo que a gente põe na nossa camiseta e sai. Marcha para Jesus, seguir Jesus, tudo no superficial, tudo na formalização externa. E aí a gente não para refletir internamente. Exatamente. Qual é a coragem que eu preciso ter? Porque a coragem é eu transformar a mim mesmo, não é Jesus. Ele está dando caminho, mas Exatamente. A coragem é eu me sentir, ou nós nos sentirmos corajosos para assumir esse compromisso de estarmos aqui na sala, de refletir sobre os ensinamentos de hoje, para que a gente possa ter uma bússola, uma diretriz e caminhar e ter feito para encontrar com o nosso Mestre Jesus, que é o modelo e guia, segundo o Espiritismo nos oferece. André, só para concluir, e Jesus é encantador. É demais. Quando você se permite conhecê-lo, você se encanta. E começa a entender o quanto ele é importante nas nossas ações diárias, né, nos nossos pensamentos. Nós precisamos compreendê-lo, né? Exatamente. Mas é um processo de esforço. Se a gente não der o primeiro passo, a gente não vai ficar parado, estagnado. A gente não pode estagnar. Que é o convite que nos é dado, feito pela benfeitora e pelo próprio mestre. Quando você trouxe a tecnologia, né? A tecnologia ela é boa, tudo é bom quando é progresso, mas é viciante porque as pessoas deixam de pensar. E quando a gente pega o evangelho está na nossa frente todos os dias, mas precisamos compreendê-lo. Né? Precisamos estudar para compreender, para pôr em prática. Ele é frase bonita, de efeito, mas é superficial. E aí depois a gente vai chegar lá e dizer, oh meu Deus, por que eu não aproveitei aqueles ensinamentos que a Andréa trouxe para a gente, aqueles ensinamentos que eu ouvi, eu vou pegar o livro para compreender, porque às vezes a Andréa traz a opinião dela, mas o livro, quando eu leio, eu formo a minha ideia, formo o meu compromisso para comigo mesmo. E isso que é importante, você frisou bem, a gente não gosta de estudar. Exatamente. E é importante dizer que nesse capítulo, é Joana que traz sobre a tecnologia. Eu só estou... repetindo. Exatamente, enxergando. Nós só estamos repetindo. Enxergando aquilo que ela está trazendo. Então, tudo que está aí que eu falei, justamente foi o que ela trouxe, o meu entendimento. E é importante, isso você falou, muito importante. É o nosso entendimento. Nós temos que ler para compreender de acordo com a nossa condição. Para fazer as nossas ideias. Nem sempre vai ser o mesmo pensar seu ou de Alberto, porque justamente a gente está em determinadas condições evolutivas de compreensão. Mas é isso que vale o esforço. Eu me esforçar para ler. A gente vive um momento de dificuldade de um trabalho, da problemática da atualidade em que sobrevivemos neste planeta, e aí, às vezes, a gente coloca a matéria como prioridade. Mas o ser é a nossa prioridade. A matéria é uma consequência necessária para o nosso desenvolvimento, porque ainda somos seres inferiores. Mas a leitura traz o conhecimento, e o conhecimento que nos é concedido dentro da doutrina espírita abrange e favorece e muito o nosso desenvolvimento enquanto espíritos, que iremos levar eternamente. Não é algo que vai ficar só aqui neste planeta, não. Acompanhará cada um de nós. E eu amei, viu? Eu amei este capítulo. Muito bom. Sinceramente, muito. Eu também li, eu gostei muito. E, queridas irmãs, queridos irmãos, está aberto aí para, né, as nossas reflexões, trocar ideia com o André, que trouxe esse texto bacana para a gente, né, dentro
da sua interpretação foi, para mim, foi fundamental, né? Se ler o texto todo de Joana e ouvir o que a Andrea trouxe, a gente vai ver que não é fácil conviver com Jesus, não. Mas temos que seguir, porque ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Isso. Então, só vai ao Pai através dele. Não adianta chamar muito por Deus, não, se a gente não entender o caminho que é Jesus. Está aberto aí para suas reflexões a todos, e quem chegou atrasado, uma boa noite. André, muito agradecido em nome da sala Francisco Canto Xavier. Eu que agradeço. Pode falar, Alberto. Boa noite, pessoal. Foi muito boa essa reflexão de André, né, gente? Foi maravilhoso. E convivência com Jesus é um desafio. Tudo que você falou, e a Genô também concluiu bem, coragem. Porque essa semana eu estava lendo um pouco sobre a fé, no contexto histórico, né? E os grandes filósofos, ele não tinha o pensamento que tem hoje sobre fé, o que eles pensavam na época, né? A ideia que eles tinham de fé era algo assim muito humano, não era nem transcendente, mas a ideia que eles tinham de fé era coisa como se fosse uma coisa de fidelidade, de confiança, mas no contexto humano. Buda também, em algum momento, quando ele descobriu o caminho do meio, ele ensinava muito para os seus alunos, para as pessoas, que ninguém buscasse o conhecimento ou desenvolvesse a fé sem a razão. Então ele dizia assim, nunca acredite no que eu falo, busque por vocês, pelo conhecimento próprio, pela razão, o desenvolvimento da fé, né? E aí a gente vai assim, e Jesus, né? Como Jesus, nessa convivência com ele nos propõe ver a fé, né? Então eu descobri com esse estudo algo assim dinâmico, né? Porque Jesus ele era prático, dinâmico, e assim ao mesmo tempo ele usava a fé dele não para ele usava de forma social, relacional. Em momento nenhum eu vejo assim, nos ensinos dele e nas passagens, ele usando a fé para ele, exclusivamente, né? E nós não, nós usamos a fé muito muito pessoal. Ele não. Jesus, ele ensinou para a gente que a fé é algo que é compartilhado e é uma coisa prática. E uma das coisas que ele ensinou também na fé é a gente acreditar firmemente em Deus, no espiritual. E depois eu fui ver também a fé no pensamento espírita, onde ele é racional. O espiritismo fala da fé humana, da fé divina, né? E eu vejo a importância, como a gente ainda precisa entender essa ferramenta que é a fé, né? Ela vai também se atualizando em nós e no tempo, porque é algo tão dinâmico e prático como Jesus propõe, né? Então, conviver com Jesus é desafiador e a gente está aprendendo com ele, né? Exatamente. E interessante, Alberto, porque quando ele disse que se a gente tivesse a fé do tamanho, né, de um grão de mostarda, a gente transportaria uma montanha daqui para ali, ou seja, a gente se transformaria, porque a montanha somos nós, né? Essa transformação moral, essa transformação espiritual do ser que eu estou hoje em um ser muito mais consciente, integrado a tudo e a todos, caminhando com retidão, né? Então, dificuldades haverão. Sempre vai haver dificuldades. Mas é como eu digo, o caminho está. Sempre vai ser minha escolha, ele ser difícil ou fácil. Fácil no sentido de aceitar a transformação. Não é fácil,
por todas as conquistas que eu vou ter de graça. Não, não é isso. Não é essa a questão. É a questão de você acreditar ser capaz. Porque a fé trata-se disso. Porque a fé, ela move essas montanhas. Ela tira o véu. Ela permite que você enxergue. Ela permite que você venha agir. A fé nos move. Eu queria fazer uma pergunta, além do que você falou, André, que é muito bom. Algo em especial assim, que você vê, como é que Jesus queria que a gente usasse essa ferramenta? Será que tem algo assim especial? Porque, é, essa ferramenta da fé, será que você vê algo assim de especial? Como ele queria que a gente utilizasse ela, né? Com amor. Com amor. A fé é a fé na existência, a fé no poder, a fé na transformação, a fé na paciência, a fé na sobrevivência, a fé no amparo. É o amor. Tudo é o amor. E a fé é o nosso motivador, porque faz com que venhamos a nos transformar. Esse é o meu entendimento, viu, gente? Mas tudo se resume ao amor. Quando se diz que toda doutrina, todo ensinamento de Jesus está na lei do amor, porque é na lei do amor. Porque a lei do amor vai englobar tudo. Tudo ela engloba. Ela não se distancia, ela não paralisa, não, ela é em tudo. Então, enquanto nós não alcançarmos esse amor que ele nos propõe, nossa fé não será nivelada ao amor. Ela ainda vai ser aquela fé que a gente tem momentos que fraqueja, tem momentos que duvida. E dentro da fé não pode haver dúvida nem descrença, de forma alguma. Andréa, você falando de amor, me lembrei do início da sua palavra, início da sua exposição, você citou também o próximo. Aí eu, juntando essas duas palavras, faria uma pergunta a você, para todos nós, não é só para você, para nós mesmos refletirmos. Mas se você tiver uma ideia, que é a expositora da noite, fique à vontade, mas para a nossa reflexão. Será que já somos esclarecidos para tentar amar o próximo? Somos, sim. Já? Somos. Talvez a gente não tenha a fé de que podemos amar o próximo. Porque eu mesmo me enxergo cheio de defeitos, né? Então, eu falo por mim. Então, eu sei que eu tenho condições de amar o próximo, mas eu ainda talvez não me sinta capaz de amar o próximo. Porque eu ainda não alimento aquela realmente fé verdadeira. Eu estou aprendendo. Eu sei que ela existe. Então, eu estou trabalhando para tentar alcançá-la. Que é o que nós estamos fazendo aqui. Como diz, que nós estamos no planeta escola. Então, aqui é o momento de aprender, para que a gente venha a desenvolver. Mas nós temos o conhecimento. É diferente de você não ter o conhecimento agora, você não saber, você está na ignorância total. Mesmo assim, você traz na constituição do seu ser o que é certo, o que é errado, porque as leis divinas, as leis naturais habitam no nosso consciente, né? Então, a gente sabe o que é certo e errado. A gente sabe quando fere o outro. A gente se arrepende porque a gente compreende. Então, eu sei, como qualquer um de nós sabe. Mas ainda desacreditamos das nossas condições. É o que difere de Jesus. Jesus acredita em nós.
e sabe das nossas condições. Nós sabemos que temos condições hoje. A doutrina nos apresenta essa informação. Ela traz em todo o seu conhecimento, ela nos oferece tudo. Mas a gente estuda, a gente sabe, a gente acredita. Acredita sim, sabe, entre aspas, mas não alimenta aquela fé verdadeira, aquela certeza real que nós necessitamos ter. Então, nós temos sim conhecimento. Porque se a gente estuda, se a gente lê, se a gente se prepara, a gente sabe. Mas a gente ainda tem umas barreiras a vencer. É natural. E a gente não precisa se culpar por isso. Eu compreendo hoje que eu não posso me culpar. Mesmo me culpando, né? Porque a gente tem que falar, que a gente, né, tem que entender isso. Que muitas vezes a gente fala, mas a gente não vivencia realmente. Às vezes fica aquela dúvida ali na mente, né? Que nos põe justamente à prova. Aí mostra, minha fé não é tão firme, não é racional, não é totalmente racional. Mas quando a gente vai cultivando conhecimento, trazendo conhecimento, a gente começa a pensar. E aí vem os esclarecimentos, vem esse despertamento, né? Que são várias fases do despertar. Não é que você hoje vai se transformar. Paulo, tá? Então, Saulo, ele não foi imediato. Ele levou um período se transformando, modificando. Entende? Porque a gente está sujeito a tropeçar. É fácil cair. Mas é importante compreender que sempre haverão braços, mãos, para nos levantar. Seja como for, Jesus sempre encontrará uma forma de nos conduzir, de nos erguer. Entende? Mas tudo está em nós. Ok, André. Aí é o seguinte, emendando nessa outra pergunta, que nossos irmãos ficam calados, a gente tem que aproveitar o tempo, né? E aí, emendando dentro dessa mesma pergunta, já que a gente tem esclarecimento, tem conhecimento de tentar amar o nosso próximo, aí eu perguntaria para nós todos, e você é a dona da palavra hoje à noite, pode dar uma... Não, você é a dona da palavra... Donos da palavra. Não, dona da palavra no sentido de estar esclarecedora hoje, entende? Entendo. E aí eu estou querendo lhe passar a responsabilidade, mas a reflexão é para todos nós. Com certeza. Aí, já que nós temos esse conhecimento, esse esclarecimento sobre já tentar amar o próximo, aí é uma pergunta provocativa para nós mesmos, certo? E o que é amar o próximo? Amar o próximo é olhar para ele como se você estivesse olhando para si mesmo. É você olhar para ele e enxergar nele Jesus. É enxergar nele Joana de Ângeles. É enxergar nele Bezerra de Menezes. É enxergar nele Deus, Jesus. É amar como nós acreditamos e sentimos amar a Jesus e a Deus. Porque fazemos parte de uma família espiritual. Que somos interligados pelo pensar, por sintonias, por ações. Então, olhar o próximo é olhar a si mesmo. Por isso Jesus diz. Então, quando eu olho para o meu próximo, independente, e isso é importante, não é olhar para um próximo como se fosse alguém da família, no sentido família carnal. É como um todo. É olhar aquele que mendigo que está ali passando por dificuldades, é olhar um assassino. Entende? É olhar
todos e todas as condições da criatura e respeitar aquele ser que ali habita. Compreendeu. Então, é olhar com amor. E voltamos ao amor. Se você observar, trata-se sempre do amor. Ok, Andréa. E aí, queridos e queridas, fique à vontade, aproveita aí que o tema é palpitante. A gente tem um mestre chamado Jesus, né? E esse realmente fala a verdade. Quer que a gente chegue lá no pódio. Com certeza. Vai nos auxiliar a ser o primeiro também e ser igual a ele. Então, se a gente se esforçar, se a gente questionar, se a gente perguntar, se a gente trocando ideias, aqui não estamos fazendo sabatina de quem sabe mais, quem sabe menos. A gente está jogando reflexões. Então, vamos aproveitar. E nossa irmã Helena já aproveitou, vamos ouvi-la. Seja bem-vinda, minha querida irmã. Obrigada, muito boa noite. Boa noite. Para mim já é uma boa madrugada, aqui em Portugal já é 1 da manhã. Acredito, Temos uma hora, diferença. Né? Temos uma diferença de mais 4 horas, eu estou em horário de verão, mas amanhã é feriado, por isso que eu consigo estar convosco. Não é discordando, mas apenas colocando o meu ponto de vista com relação a o meu próximo, não é? Amar o meu próximo. A leitura que eu faço é que eu vejo o meu próximo como um espírito, tal como eu, que está em evolução, que está numa jornada. Porque na condição que eu ainda estou, fica difícil perceber que aquele que me agride verbalmente, o que dentro da nossa sociedade hoje é muito comum, não é? Das mais diversas formas, seja os haters, né, na internet, ou seja, alguém que não respeita a minha opinião e diz que eu não sei de nada, ou etc., etc., né, dos mais variados exemplos. Nesse momento, num primeiro momento, eu não consigo enxergá-lo como meu irmão ou com as características que a Andréa me disse. Isso eu dizendo. Mas, por aquilo que nós estudamos, né, nós nos debruçamos, e acho que essa parte do estudo, a parte intelectual, é fundamental, né? Alinhado também a toda a amorosidade e a toda a parte afetiva, compõe para esse meu crescimento moral. Eu compreendo, num primeiro momento, que ainda não consigo lidar com aquilo, mas também percebo que não posso alimentar uma mágoa, nem um rancor, nem uma raiva. Mas eu ainda estou ressentida. E daquilo que também já foi falado aqui, né, vigiando os meus pensamentos, não permitindo que aquela sensação, né, aumente ou fique me corroendo por dentro. E é dessa maneira que eu me vejo lidando com o meu próximo. E a partir dali também tendo um aprendizado. Algo que eu até achava que já estava, né, apaziguado dentro de mim, algo que eu trazia, né, por exemplo, a questão da intolerância, não é? Algo que particularmente nessa encarnação eu acho que vim para lidar, aprender a lidar melhor com isso, algo que aparentemente para mim já estava tão, né, mais soft, mais resolvido, eu vejo que ainda não, né? A primeira experiência, né, difícil, aquele turbilhão veio aqui dentro, e nessa busca de reforma íntima, de autoconhecimento, de rever, né, as minhas ações, o meu dia, as minhas relações, eu consigo identificar que ainda não estou bem e que eu preciso, né, ainda me debruçar sobre aquilo. Então, é dessa maneira que eu vejo essa minha relação com o próximo. Mas é óbvio que dentro de um ambiente fraterno, né, como esse agora, como nos diversos momentos que nós temos
não só ligado, né, à doutrina, né, em qualquer outro, num grupo de estudo, né, numa apresentação musical, tudo que seja belo, tudo que seja sublime, também vai me permitir a interagir e reconhecer a beleza que é essa convivência com espíritos com evoluções em diferentes níveis, onde essa troca de experiência nos traz, pelo menos a mim, uma grande oportunidade de crescimento e evolução. E é uma oportunidade belíssima, porque imaginemos, cada um de nós estamos numa condição, enxergamos de uma maneira, sentimos de uma maneira, e acabamos sendo exemplos uns para os outros. Mas, em algum momento, no futuro, nós vamos alcançar aquilo que nós planejamos, né? Que nós desenhamos no plano espiritual, que propomos nesse plano espiritual. E alcançar essa vitória é estimulante. Suas palavras são muito importantes, porque condiz com a realidade, porque nós ainda somos seres inferiores. Então, a nossa visão tem que ser compreendida, esse é o meu ponto de vista, de alimentar essa fé que se tem, que a gente tem a condição de ter, e essa esperança no futuro. E eu achei muito importante uma colocação acerca de você se enxergar, né? De enxergar sua dificuldade nessa existência. Isso é importante, que justamente se trata, nesse capítulo, quando se fala de convivência com Jesus, justamente também esse fator que ela traz, da gente olhar para nós mesmos, para enxergar em nós a nossa condição, aquilo que nós precisamos modificar realmente, aquilo que nós podemos comparar a Jesus. Porque não existe só o mal dentro de nós, não existe só a dúvida, não existe só as inferioridades que muitos acreditam. Nós temos coisas boas, nós trazemos muita coisa boa dentro de nós, mas temos a tendência ainda de enxergar só o mal, só o que nos faz infeliz. E nós não estamos aqui para sermos totalmente felizes. A gente está aqui também para ser feliz, através das nossas conquistas. Então, obrigada pelas suas colocações. Alberto, você levantou a mão ou deixou? Desculpa, e quando nós conseguimos, e acho que devemos celebrar, não é, qualquer avanço, não é? Se numa situação, um exemplo prático, no nosso trabalho, não é? Alguém vem de uma maneira, né, a nos questionar, não é que não possamos ser questionados, mas de uma maneira ríspida, e você logo querendo também responder com rispidez, não é? Tipo, toma lá da cá. São os nossos instintos, Maria. Mas se só de você daí já conseguir, não é? Exatamente. Se ou nem que seja, né, aquele respirar, não é? Ou ainda e celebrar, porque eu acho que é válido, não é? Porque eu já não estou fazendo como era antes. Está falando por quê? Então, não é, etc, etc. Então, eu acho que a gente também se esquece um pouco disso, né? De celebrarmos e ficarmos felizes e reconhecer humildemente que o empenho, né? E eu gosto muito do Joel J, como ele diz, né? O trabalho devolve. Nesse sentido do nosso empenho, da nossa dedicação, realmente dá frutos. Isso mesmo. Ok. Dona Maria Helena, sua fala me deu uma reflexão aqui interessante. E a convivência com Jesus, mas a convivência com o nosso próximo, a relação com o nosso próximo, é um tanto quanto difícil.
dentro daquilo que eu consegui interpretar, não sei se estou correto, se não tiver, a senhora me corrija, por favor. Eu vejo o seguinte, essa convivência com o próximo, essa relação, é dificultosa hoje, porque quando a gente quer ter uma visão, né, porque o Evangelho diz o seguinte, qual é o seu dever? O nosso dever é respeitar o direito do próximo. O primeiro nós é que temos que respeitar o direito do próximo. Aí a gente vê o conflito na sociedade que todo mundo quer ter direito. Então, quando todo mundo quer ter direito, a gente vive no conflito, né? Então, esse amar o próximo, eu vejo no sentido de respeitá-lo. Ele é diferente de mim, ele pensa diferente de mim, ele utiliza as redes sociais para machucar, para agredir, ele tem seus recalques, será que não? Ele tem suas doenças. O que será que está acontecendo com ele? Eu não sei, né? Por que ele está agredindo sem necessidade? Então vamos parar, refletir, orar. Esses esclarecimentos que a gente está recebendo de Jesus. E aí, quando a gente coloca nossos direitos com o outro direito, dá conflito. Não dá sintonia. Então, a gente precisa amortecer. Aí, quando eu disse esse esclarecimento, é fácil, não estou dizendo que é fácil, não. A gente está dialogando, porque no futuro nós vamos passar por tudo isso, e aí a gente diz assim, olha, na terça-feira, no dia 9, a gente estava conversando sobre relacionamento, sobre convivência, que não é fácil, não. A gente vê que a dificuldade dentro da sociedade que é familiar, não é brincadeira, imagine lá fora. Lá fora é difícil. Então, nós, como já temos o esclarecimento e derrapamos, imagine quem não tem. Então, vamos entender que o nosso dever é respeitar o direito do outro. E se a gente assim o fizer, a gente parece, né? Não sei se eu estou certo ou errado, está amando o nosso próximo. Alguém mais? Aproveita que nós já estamos encerrando os nossos trabalhos dessa noite de hoje, riquíssimos. Eu sei que quem está calado aprende também, mas fica escondendo os talentos. Olha o Evangelho que diz, a gente não pode esconder os talentos. Muito bem, eu sabia que meu irmão, provoquei ele, porque eu sabia que ele vinha. Seja bem-vindo, meu querido amigo e irmão. Boa noite a todos, muita luz e muita paz. Feliz de quem tem irmãos, como todos aqui nesta tela, né? E aqueles que, por alguma razão, algum motivo, não puderam se fazer presente, para poder se deliciar também com todas essas informações e todas essas interpretações, que é o que vale dentro do contexto aqui, do que nos traz a nossa Joana, né? Querida, como sempre, com seus ensinamentos profundos com relação a essa convivência. E tendo a Genô como este elemento provocativo, só temos a ganhar, né? Quanta coisa boa surgiu a partir do momento da sua provocação. E eu estou fazendo uso da palavra apenas para me colocar aqui dentro desta pequena e grandiosa frase onde nos diz aqui, na convivência com ele, aprenderias a ter paciência e a harmonizar-te, conseguindo tornar-te um evangelho de feitos. Isto é realmente maravilhoso. Está aqui, poderemos considerar como resposta para muitos dos questionamentos que nos foi colocado hoje, porque é o do que precisamos. Continuar nos instruindo? Sim, o ensinamento é esse. Mas o primeiro é amar. E esse amar vem dentro desta proposta de que os nossos feitos reflitam
esta moral do Cristo, esses ensinamentos do Cristo. E todo esse conteúdo da forma como nos é trazido pela nossa irmã, já provocando em nós, né, uma reação de sairmos do nosso quadrado, da nossa zona de conforto, para buscar o entendimento. A convivência com Cristo realiza em nós de transformação moral e espiritual quando nos deixamos impregnar por esses ensinamentos que ele nos traz. Mas apenas impregnar-se não resolverá os nossos problemas. O que precisamos, mais uma vez, se me permite, é que os nossos feitos reflita este evangelho em todos os preceitos nele contido, porque são todos provindos do nosso Pai, através desse irmão maior. Então, a minha gratidão, os parabéns, não só a nossa irmã Andréa, mas cada um dos irmãos que podem e que quiseram assim também participar da sua contribuição para que encontremos assim mais condições favoráveis para o nosso entendimento com relação ao que verdadeiramente precisamos melhorar em nós, né? Dentro dessa tão sonhada reforma íntima, como foi falado também por nossa irmã Andréa, e as colocações feitas por nossa irmã Maria Helena, ela trouxe assim algo que é uma realidade de cada um de nós. Como ninguém é igual, cabe a cada um buscar o que há semelhante aí e que não agrada, que fere esses princípios do resultado que é conviver com Cristo nos traz e procurar, na medida do possível, já que nada é fácil, mas é possível, nós buscarmos essas correções. Muita paz, muita luz, perdão se me prolonguei um pouco, mas faz parte da provocação do nosso irmão Agenor. Um beijo no coração de todos. Obrigado, assim meu seja. querido irmão, muito agradecido. Olha, gente, estamos chegando ao final do trabalho. Só temos mais é que agradecer esta noite, né? Agradecer mais uma vez a André, agradecer a todos vocês, porque se vocês não estivessem aqui, André não tinha com quem falar. Então, vocês são tão importantes quanto ela, entendeu? Então, a gente precisava ouvir essas lições dessa noite e ter a satisfação de que na próxima semana teremos outro convidado que vai nos ilustrar com esse livro Luz nas Trevas. Um abraço a todos vocês, né? Vamos encerrando o trabalho, pedindo a André para fazer as suas considerações finais e, por gentileza, a prece do encerramento. Bom, é só convidar vocês também a lerem esse livro, certo? Nesse capítulo 8 fala sobre Buda, e justamente sobre os 8 passos para alcançar a iluminação e a plenitude. Então, é agradecer a oportunidade, porque falar de Jesus é falar do amor, da oportunidade que todos nós temos. Então, vamos fechar os nossos olhos, trazer para o nosso pensamento a luz do Mestre. Vamos nos sentir acolhidos, abraçados, amparados por Ele. Que possamos olhar para esse momento em que Ele nos toca com amorosidade, em que Ele adentra em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, como uma oportunidade preciosa
que sejamos gratos por todos esses espíritos que já vivenciaram as nossas dores, os mesmos problemas que enfrentamos e que avançaram na senda do amor e hoje nos auxiliam, se dedicam a nos guiar junto com o Mestre Jesus. Que possamos perdoar. Por mais difícil que seja, olhar para um futuro onde não haverão diferenças, onde haverá união. Agradecer sempre é preciso. E compreender que Jesus vive em nós. Então vamos deixá-lo permitir que ele seja realmente o nosso modelo e guia. Muita luz, muita paz para todos. Que Deus nos abençoe sempre. Abençoe este planeta, cada habitante, cada criatura que ele criou. Porque o futuro é certo, não incerto. O materialismo nos impede de enxergar quão belo é as vivências às quais nós estamos a passar. Então, muita saúde, muita paz. Assim seja, André. E muita luz por todo o Assim nosso seja. caminhar. Que assim seja. Tenho certeza